Tá todo mundo ouvindo legal? Yes? Tá Mas aqui. acho que já está. Já tá ligado. Está habilitado. Hã? Chega bem. Chega? Chega, muito Então, bem. bom, boa noite a todos, pessoal. Uma alegria imensa poder voltar a falar aqui. Já tinha um tempo, acho que a última vez que eu vim aqui eu tinha mais cabelo. A situação tá bem pior. Conto com a colaboração de vocês. Eu gosto muito do início das palestras do Rubens, que ele faz aquele período de tomada de consciência inicial. Gosto muito mesmo, mas se eu fizesse período de tomada de consciência aqui, há um risco do palestrante perder a consciência antes de começar a falar, porque eu estou bastante cansado, estou com 2 crianças pequenas em casa, então as noites às vezes são mais pesadas do que o ordinário. Então, conto aí com a colaboração de vocês. Bom, o tema que eu estou trazendo aqui para a gente refletir, não tenho nenhuma pretensão de trazer verdade, de dizer certo ou errado para ninguém, são apenas reflexões que eu queria compartilhar com vocês a partir dos estudos que a gente tem aqui da casa e a título de introdução, né? Porque esse tema, perdão e progresso espiritual. Perdão foi a palavra, né, que o Frei José, o nosso mentor aqui da casa, destacou para nós nesse ano de 2023, né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho, pensar um pouco no perdão, né? Às vezes, a gente estudando a doutrina, é tão difícil colocar o perdão em prática, né? E a impressão que a gente tem é que quanto mais grave é a ofensa que a gente sofre, mais difícil ainda é colocar o perdão puro, né? Aquele perdão do coração que o Evangelho fala, não o perdão dos lábios. Então, na abertura, eu queria trazer algumas referências ao cristianismo e à doutrina espírita, e depois a gente vai desenvolvendo um bate-papo aqui. É uma proposta mesmo reflexiva, não tem aqui, né? Não tenho nem um centésimo do conhecimento da Sara, e a Sara vai me corrigir se falar alguma besteira aqui, porque eu sempre foi minha professora, então não tem problema nenhum. Vou corrigir aqui em viva voz. Bom, primeira referência a perdão que eu queria fazer é a oração, né, que Jesus nos deixou, Pai Nosso, né, naquela passagem que ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós tenhamos ofendido. Parte do quem nós tenhamos, eu até me engasguei, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade para perdoar e a gente erra tanto que às vezes a gente não consegue colocar a mesma lógica, né? A prática da empatia. Vou pegar mais no miolo da palestra, né? Do nosso bate-papo aqui. A gente vai ver que uma das ferramentas para a gente conseguir colocar o perdão em prática é justamente a empatia. A gente conseguisse olhar um pouco para os nossos erros e tentar se colocar no lugar do outro, talvez a gente fosse um pouco mais sensível para pelo menos abrir o coração para esse processo que pode resultar no perdão. Nem sempre ele vai ser bem sucedido. Então, primeiro ponto que eu queria trazer, a oração, né? Pai Nosso, essa passagem, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós tenhamos ofendido. Segundo trecho que eu queria trazer, aquela passagem também clássica do Evangelho, né, de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, em que Pedro pergunta, né, para Jesus quantas vezes ele deve perdoar a quem tenha eventualmente ofendido. Ele pergunta até 7 vezes, e aí Jesus responde: não só 7, mas 70 vezes 7. Né? Então, assim, são passagens que a gente, a todo momento no cristianismo, a gente vê a importância do perdão, e o Espiritismo faz muito essa ponte de perdão, caridade, amor e movimento. Vou trazer mais duas passagens, duas passagens do Livro dos Espíritos e uma do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente entra propriamente no miolo, né? Na parte principal, central do nosso encontro. No Livro dos Espíritos tem um tópico chamado caridade e amor ao próximo. O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, a gente sempre tem gente nova na casa, é um livro de perguntas e respostas, né? Kardec, um grupo de estudiosos, faz perguntas e o Espírito da Verdade responde, né? Então, a pergunta que esse grupo de estudiosos fez foi, pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí vem a resposta: benevolência para com todos, indulgência
para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, o verdadeiro sentido da palavra caridade. A gente, né, espírita, fala tanto fora da caridade não há salvação. A gente tem um conceito aqui, né? Uma noção trazida pelo Espírito da Verdade sobre o que seria caridade. Eu vou repetir. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, e ninguém é perfeito, essa é uma realidade. Só mudam as imperfeições, mas ninguém é perfeito. E perdão das ofensas. Então, essa é a mensagem em relação à caridade, como entendia Jesus. E a segunda pergunta que eu queria trazer, logo na sequência, 887, Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, a resposta. Certo. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Então, perdoar. A primeira referência ao amar ao inimigo. A gente não precisa trazer ele para a nossa casa, mas é o perdão. E passando para encerrar as referências à doutrina, nessa parte inicial, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, que é o grande capítulo do Evangelho que trata do perdão. Né? O Evangelho, isso é dito em várias palestras aqui da casa, é um manual de instruções para a gente conseguir ter algum progresso aqui nessa encarnação. Né? Então, é sempre recomendável a gente estar sempre lendo, sempre estudando o Evangelho. Eu sempre procuro, quando a Sara me escala aqui para falar para vocês, sempre procuro trazer um pouquinho do Evangelho. Então, nesse capítulo que trata, né, Bem-aventurados os misericordiosos, tem duas passagens específicas que eu queria destacar para vocês, também bem curtas, que também fazem referência ao perdão e algumas noções importantes da doutrina espírita. A misericórdia é o complemento da brandura. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Vejam que esquecimento e perdão não estão como sinônimos. Esquecimento e perdão. A gente vai refletir um pouco sobre isso, se perdoar é só esquecer ou não. Né? Que medida seria o perdão? E a segunda frase, que é algo que a gente estuda muito na doutrina e vê muito na prática nos centros espíritas em geral, é a questão da obsessão. Né? O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior. Então, um dos grandes problemas dessa falta de perdão são os vínculos obsessivos que a gente vê, às vezes, perdurarem encarnações afora, justamente pela falta de incapacidade da gente conseguir colocar em prática perdão. Então, essa era a parte inicial, aí, a abertura desse nosso bate-papo, e a gente começa a falar um pouco mais de perdão agora na sequência. O que é o perdão? Né? Então, não é a minha pretensão aqui não é seguir o método Mayot, ficar fazendo pergunta com vocês até o final, mas é uma coisa que eu me peguei, né, quando eu fui estudar o assunto, né, o tema. O que é o perdão? Perdão é um sentimento? Perdão é uma emoção? O que é o perdão? Nem precisa responder, mas para 10 segundos, se tivesse que responder, né, explicar para uma criança, e às vezes a minha filha em casa me faz umas perguntas de 2 anos que eu não sei responder, né, então eu já estou me preparando se ela me perguntar o que é perdão. Né? Acho que hoje eu consigo dizer alguma coisa. O que é perdão? Como é que a gente, se tivesse que explicar para uma criança de 2 anos, como é que a gente diria, né? Mais difícil. Mais difícil ainda, né? Seria o perdão. Então, eu fui buscar, né, na internet, de uma forma geral, e o campo do conhecimento que eu mais encontrei esse assunto sendo discutido com artigos acadêmicos, e a pretensão aqui não é trazer uma pegada científica, longe disso, não é meu campo de estudo, de formação, não sou psicólogo, mas a psicologia tem muita coisa escrita sobre isso. Inclusive, lá fora tem muitos estudos sobre o poder do perdão, reações orgânicas, e tem um estudo também na pegada de medicina, né? Eu vou tentar trazer um pouco disso aqui com vocês, justamente para a gente conseguir construir um pouco essa ideia de perdão
A gente fica lendo no Evangelho, fica lendo na doutrina que perdoar é importante, mas o que é perdoar? A gente parar para pensar numa grande ofensa que cada um de nós, que todo mundo já sofreu, aquela ofensa bem profunda que causou aquela dor, né? Aquele machucado bem sensível no nosso coração, a gente perdoa essa ofensa que a gente sofreu? Uma ofensa um pouco mais leve, menos grave. A gente já conseguiu superar isso? A gente já venceu esse problema? Como é que eu consigo saber se eu superei ou não se eu realmente perdoei aquela pessoa, se aquilo não é ainda uma etapa do meu processo de grief, que é uma expressão que eles usam quando lá fora é um processo de luto, né, um processo de dor, né, quando a pessoa sofre uma ofensa, um dano muito grave, né? Como é que a gente identifica isso? Na psicologia, lendo alguns artigos, o que eu identifiquei é que eles tratam o perdão como uma tomada de decisão. É uma decisão que a pessoa toma de forma consciente, de forma deliberada, de deixar de lado, de superar mágoas, rancores, todos esses sentimentos ruins que são gerados por danos, prejuízos que nós sofremos, independentemente da pessoa que causou aquela agressão merecer ou não aquele perdão. Então, o perdão, ele é um processo, é uma decisão individual. E o mais importante, né, que eu pude ver, achava que eu era esquisito, já vi que não sou, é o ordinário, não existe perdão instantâneo. Não existe você sofrer uma lesão, uma mágoa, uma agressão, você no dia seguinte, não, está ok, está tudo bem. Esse não é o verdadeiro perdão, aquele perdão do coração, que é o que a gente busca na doutrina. O perdão, ele necessariamente, ele precisa passar por um processo de amadurecimento. A gente precisa passar por um processo de dor, sofrimento, para entender quanto mais grave é aquela ofensa que a gente sofre, a gente precisa passar por aquele sentimento, precisa ter aquela experiência, e há 2 palestras atrás, ou 3, o Rubens falou isso numa palestra aqui, a importância da gente viver a vida, da gente experienciar, né? Experimentar as sensações, as dores e alegrias, isso faz parte do desenvolvimento, por isso que até o título da palestra, Perdão e Progresso Espiritual. A gente precisa passar por isso para que a gente consiga chegar no perdão. É como se o perdão fosse a última etapa desse processo de dor, de sofrimento, na expressão, né, em inglês, grief, né, até luto. E esse processo ele se encerra justamente com o perdão. É quando você consegue, com você mesmo, resolver aquele problema e se num futuro aquela questão volta, você consegue trabalhar aquela questão sem sofrer todos aqueles efeitos deletérios do sentimento de mágoa, de ódio, de rancor. Então, se aquela pessoa te causou um mal e você eventualmente encontra com ela na rua, se você efetivamente perdoou, você não vai levar ela para sua casa para jantar, mas você não vai sentir aquela reação orgânica e todo mundo aqui é humano, já passou quando tem raiva, quando tem ódio, quando tem rancor, aquela coisa, aquele sobressalto no coração, aquela descarga de adrenalina no corpo, o corpo físico acaba sofrendo as consequências disso, né? Que não são poucas. Então, existe todo um processo de sofrimento e de dor quando a gente sofre esse tipo de ofensa, esse tipo de agressão, e esse processo de dor, de sofrimento, ele é tão mais severo quanto for a gravidade da ofensa, do dano que a gente está sofrendo. E faz parte desse processo de desenvolvimento até a gente amadurecer o dano que a gente sofreu e conseguir conquistar o perdão. O perdão é uma conquista, pessoal. É como se fosse um machucado em que ele vai se recuperando ao longo do tempo. É um amadurecimento que a gente precisa investir, não vai cair do céu, vai ser entrando numa igreja, sentando no centro espírita e rezando que a gente vai chegar no perdão, milagrosamente. Não é assim. É um processo de autoconhecimento. A gente tem que mergulhar no nosso ser, saber por que a gente está sofrendo, o que a gente está causando aquela angústia na gente. Às vezes é um orgulho ferido, uma vaidade, às vezes é uma perda de um ente querido, né? A gente vive numa cidade violenta, quantas pessoas perdem ente querido por violência todo dia e acaba gerando aquele sentimento de mágoa, de ódio, né? Com o ofensor. Então, tudo isso é muito humano, pessoal. Faz parte da natureza humana. O que a gente precisa aprender com a doutrina e tentar colocar em prática, né? Acho que o primeiro, eu sempre falo isso aqui nessa, o
primeiro destinatário da palestra é quem preparou. Então, eu sei que isso aqui é para mim em primeiro lugar. Estou falando aqui só expondo reflexões próprias, mas a gente precisa ter, pelo menos, essa preocupação e, seguindo essas orientações da doutrina, tentar esse processo de tomada de consciência e colocar em prática. Não é fácil. Às vezes, você acha que você perdoou, e aí, quando você percebe, você está passando por todo aquele processo de mágoa, vem aquela sensação ruim, aquele gosto amargo na boca, você fala assim, caramba, achei que eu já tinha virado essa página, e ela cisma de voltar, parece um fantasma, né? A gente não conseguiu superar aquilo ainda. A gente ainda está naquele processo, é um processo de cicatrização, às vezes já criou aquela casquinha, você já não sofre mais a mesma carga que você sofria no dia seguinte da agressão, da ofensa, mas aquilo ainda te causa mal. Aquilo ainda desequilibra o seu perispírito, aquilo ainda desequilibra as suas estruturas orgânicas, aquilo ainda te causa prejuízo. Então, você ainda não conseguiu virar aquela página. Então, não é da essência do perdão esquecer. Vou esquecer. Isso não é perdoar. Porque, às vezes, a gente tem uma vida corrida, atribulada, você para de pensar naquilo, realmente, esquecido. E aí, quando você se depara com a pessoa, com a situação, você revive toda aquela carga energética ruim, né? Em termos de vibração, a gente vive imerso aqui no fluido pós-universal, nos comunicamos a todo momento por energia, nos vinculamos aos espíritos por energia, e a nossa faixa vibratória muda. Então, a gente não conseguiu perdoar. Né? É quase que um processo de auto-engano, é quase que um processo de você camuflar um sentimento ruim que não foi tratado, não foi resolvido. A gente não conseguiu aplicar a doutrina aqui, embora a gente ache que tenha aplicado. Por isso que na passagem que eu trouxe anteriormente, eu fiz questão de separar esquecimento e perdão. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente esquece, mas não perdoa. E isso acaba gerando processos obsessivos que acabam rompendo encarnações. Né? Porque a gente esquece momentaneamente enquanto estamos na carne, mas os nossos inimigos espirituais estão à solta por aí. Então, e a gente não faz a nossa parte de romper esse vínculo que acaba gerando esses processos obsessivos todos que a gente sabe. E aí eu, mais uma vez, faço referência ao trecho da pergunta 887 do Livro dos Espíritos, que amar os inimigos não é levar os inimigos para casa para comer com a gente, é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Então, avançando um pouco mais, por que perdoar? Né? Qual é a importância de perdoar? Eu acho que isso pode ajudar a gente nesse processo tão difícil, que é o processo de sofrimento, conseguir romper as barreiras. Né? Não é fácil. Volto a dizer, é quase que uma guerra conosco mesmo. E a gente olha, mas tem tanto tempo, por que eu ainda sofro? Por que eu ainda sinto isso? Por isso que isso exige um processo de autorreflexão gigantesco. E é assim que a gente faz para se conhecer, não tem jeito. Né? A gente só consegue a reforma íntima se a gente se conhece, a gente conhece os nossos defeitos. E a gente precisa ser aquela análise de frente para o espelho real. Não adianta a gente maquiar. Porque se a gente maquiar, a gente não consegue descobrir a verdadeira origem que está gerando toda essa reação orgânica, essa reação espiritual. Então, por que perdoar? E aí, o que eu estou trazendo aqui não é da doutrina, estou trazendo estudos da psicologia. Então, a psicologia faz referência ao fato de perdão gerar uma paz de espírito. Curioso, né? A própria psicologia reconhece isso. Então, não é um estudo que tem um viés religioso. Não tem. A paz de espírito que o perdão, quando a pessoa consegue chegar nessa última etapa do processo de sofrimento e realmente virar a página, realmente deixar de lado, né, conseguir chegar nesse processo de decisão e superar aquela mágoa, aquele sentimento ruim, todas aquelas vibrações negativas e energias negativas que são geradas quando você tem todo aquele direcionamento de energia para algo negativo. Além disso, né, eu trouxe aqui um trecho de um médico indiano que tem um livro chamado A Cura Quântica, em que ele detalha bioquimicamente, né, as reações que esses sentimentos ruins provocam no nosso sistema imunológico e no nosso sistema cardiovascular. Então, um trecho pequeno, eu vou ler aqui para vocês. Quando temos um ressentimento ou uma mágoa, ou sentimos hostilidade contra alguém, ou alguma emoção tóxica, culpa, depressão, medo, ninguém tem isso, né? Culpa, depressão, medo, lançamos no sistema cardiovascular e também no sistema imunológico hormônios como adrenalina e cortisona e ficamos comprometidos imunologicamente. Então, isso faz um mal para a gente
E às vezes a gente está tão mergulhado naquela energia, naquela vibração ruim que a gente acaba nem percebendo, né? E isso se agrava mais quando a gente tem um contato mais intenso com o agressor, né? Às vezes é alguém da família, às vezes é alguém do trabalho que você lida todos os dias, você não tem para onde ir, é quase como um teste, você precisa experimentar esse tipo de coisa, colocar em prática a doutrina e passar por esse processo de evolução, não tem jeito. E aí é aquilo, é tentativa e erro, vai ter um dia que você vai ter esse sentimento ali desabrochando, você tem que identificar, não adianta esconder, né? Mais à frente, um dos passos, né, a gente vai ver que até o psicólogo sugere, é justamente você conseguir identificar os problemas. Porque se você não identifica os problemas, você não consegue chegar no perdão verdadeiro, aquele perdão que vai ser a sua libertação. O perdão ele é uma libertação. É uma libertação. Quando você consegue o perdão verdadeiro, você que se liberta, não é o perdoado. Né? O maior beneficiário do perdão não é o perdoado. Né? É aquela pessoa que consegue colocar em prática os efeitos positivos, essa paz de espírito que o perdão verdadeiro gera. Tem um professor que é psicólogo, Fred Luskin, aí eu não sei se tem alguém que conhece o nome do sujeito, eu vou falar de forma portuguesada, Luskin. Se for Luskin, vocês me perdoem, pessoal aí de casa, que alguém conhece, né? Eu vou falar Luskin, estou portuguesando o nome do sujeito. Ele tem um grupo muito interessante na Universidade de Stanford. Ele é um grupo como se fosse um workshop em que ele reúne as pessoas e pratica o perdão. As pessoas vão lá, narram as experiências. Ele, enfim, é um estudioso do assunto, tem vários livros escritos sobre isso. O que perdoar, a importância do perdão. Vou até dando uma olhada para você, que é um negócio meio autoajuda, né? Mas, assim, tem várias coisas ali que são importantes, tem uma ponte gigantesca com o que a gente estuda aqui na doutrina. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, nesse processo todo de sofrimento e de dor, tem dois grandes problemas que nos impedem de chegar no final e conquistar o perdão, né? Conquistar essa liberdade. A primeira dificuldade é a gente não passar por esse processo de sofrimento. Ou seja, a pessoa veio, terceiro veio, te causou um dano sério, causou um prejuízo verdadeiro, algo que tocou a sua essência, algo que é muito caro a você, todos nós temos isso, e a gente simplesmente vira a página e não pensa mais naquilo. A gente não passa pelo processo de dor e de sofrimento, e talvez fique, mas o espírito tem que sofrer. Não, não é isso. A gente pode trocar dor e sofrimento por amadurecimento. Entender o que aconteceu e os danos que foram causados a nós. As pessoas simplesmente viram a página, seguem a vida e não resolvem aquele problema. Qual é o problema disso? No momento seguinte que você se separa com aquela situação, encontra aquela pessoa, toda aquela coisa acumulada, que aquilo ficou acumulado em algum lugar, aquilo vem de uma vez só. Então, às vezes, você pode reagir de uma forma desproporcional, você pode acabar desenvolvendo uma doença séria porque você guardou aquela mágoa, aquele rancor e não conseguiu superar aquele negócio. Você não tratou aquilo e aquilo acabou gerando uma doença da alma. Né? Tem aquele livro do Hamed, né? As Dores da Alma. A mágoa é uma das dores da alma que ele destaca lá. Né? E a gente sabe, tem vários estudos científicos que fazem correlação de mágoa com o desenvolvimento de câncer. Né? Isso aí já está quase mais cientificamente comprovado. Então, a importância da gente passar por esse processo. Então, esse é um primeiro desafio para as pessoas conquistarem o perdão verdadeiro. Eles não passam por esse processo. Não querem passar ou, pela correria do dia a dia, simplesmente viram uma página e seguem. E o outro problema são as pessoas que entram no processo e não conseguem sair. Que é o problema igualmente sério. As pessoas entram no processo e aí, ao invés de conseguir superar esse processo de dor, de sofrimento, que é natural, a gente, normalmente, se a gente está discutindo algo que a gente não consegue perdoar, porque a gente sofreu uma dor, né, um dano muito grave, isso é extremamente subjetivo, o que para mim pode ser algo seríssimo, a Sara pode olhar e nem precisar perdoar, porque aquilo não foi uma ofensa, não foi algo que tenha chegado a atingir um aspecto que ela considere importante ou essencial. Então, tanto num caso quanto no outro, a questão fica mal resolvida e todos os efeitos deletérios de uma mágoa, de um rancor, de um ódio, de uma raiva, que pode evoluir, enfim, para outras consequências, ficam ali. A gente vai reunindo, a gente sabe que o ser humano ele é um misto, né, de sentimentos e emoções. Nós somos isso, nós carregamos, né? Cada um de nós aqui é um universo de sentimentos e emoções.
Ora, uns sentimentos estão mais aflorados, umas emoções estão mais afloradas que outras, mas é isso que nós somos, frutos das nossas experiências aqui. E a gente fica com a doutrina tentando organizar as coisas, tentando manter um pouco uma racionalidade, né? Equilíbrio. Um equilíbrio, né? Não é fácil, a gente tem os desafios do dia a dia. Então, o Luskin, ele aborda essa questão do perdão e como se tentar, né, desenvolver o perdão. E é muito legal que ele faz muito a partir da experiência prática, então não é só teoria, né? Ele vive e reúne, e tem o depoimento dele no final que é muito interessante. Ele diz o seguinte: a gente precisa passar por 3 passos necessariamente para a gente chegar no perdão verdadeiro. Se a gente não passa por esses 3 passos, dificilmente a gente vai conseguir o perdão verdadeiro, aquele que é libertador. Aquele que você vai encontrar a pessoa, você consegue dar até o oi, boa tarde, boa noite, sem sofrer nenhum tipo de alteração no compasso do coração. Porque acho que ali é o que você passou no teste, realmente aquilo ali não é algo que está te causando mais um transtorno, que é muito difícil. Né? Somos todos humanos, somos todos emoção. Então, ele diz, o primeiro passo é você identificar o dano. Reconhecer que você sofreu uma ofensa. Porque se você não identifica que aquilo ali te ofendeu, que aquilo ali te gerou um mal, e aí a proporção, já falei, ela é subjetiva, um mal que é imenso para você, para mim pode não ser, naquele caso, naquela circunstância, mas esse diagnóstico é fundamental. E aí, volto a dizer, a ponte, né, com o espiritismo e o autoconhecimento. Não adianta a gente ficar vivendo a vida aqui como telespectador, se a gente não refletir as coisas que estão nos causando mal. E é visível as coisas que nos causam mal. A gente tem uma mudança de comportamento, a gente tem uma mudança de vibração. Às vezes a gente está no dia numa vibração muito boa e do nada acontece alguma coisa que muda, né? Que abalou a gente. A gente não pode fechar os olhos para isso. Se identificar e entender por que foi, porque às vezes é um orgulho ferido. A gente está sendo submetido àquela situação para tratar o orgulho. Se a gente tivesse o orgulho na dimensão, né, não do orgulho, mas algo, né, não uma autoestima exagerada, né, que acaba resultando no orgulho, porque a autoestima todo mundo tem que ter, mas o orgulho é uma distorção disso, você não estaria sofrendo tanto. Você não teria ganhado toda essa dimensão. Só ganhou essa dimensão que você tem um orgulho que não cabe nessa sala aqui. Então, no teu processo de perdão, você vai precisar lidar com o orgulho. Senão você não consegue resolver. Então, às vezes, tem situações, tem experiências, tem dores, e vem para a gente poder lidar com coisas, aprender a lidar com coisas que a gente tem que resolver aqui. Problemas que a gente precisa superar, que a gente precisa tratar. Então, o primeiro ponto que ele destaca é esse: identificar as dores, saber reconhecer, né, os danos que nós sofremos, por que a gente está sofrendo isso, se faz parte mesmo, se isso é algo que realmente, né, a perda de um filho, é evidente que ninguém, não, normal, perder um filho, isso não é um dano. Evidentemente que, né, o dano é grave e lidar com isso é algo que é, enfim, impensável. Hoje não tenho nem condições de imaginar como lidar com isso. Então, não é algo simples, né? Ele fala aqui, o direcionamento dele é muito prático. Reconhecer o dano e tentar entender por que você está sofrendo isso e o que você pode fazer para evitar que isso se alastre. Em algum momento você vai precisar controlar ou conviver com ele. Né? Segundo ponto é vivenciar, experimentar os sentimentos negativos, porque isso faz parte desse processo de amadurecimento. Às vezes, a gente vive numa sociedade hoje que é muito hedonista, né? A busca pelo prazer é o que manda aqui, né? Dificilmente as pessoas abrem mão de coisas prazerosas para fazer coisas que devem fazer, porque é o dever ser. Deveria ser assim por valores compartilhados da sociedade. A busca pelo prazer é o que manda. Para que eu vou sofrer? Para que eu vou passar por esse processo de amadurecimento? Não quero pensar nisso. Você não vai conseguir resolver esse problema. Pelos estudos que ele fez, a partir da experiência prática, é importante a gente passar por aquele processo. Agora, é claro, não é para a gente se afundar naquele processo, tanto que ele fala, é normal que nesse processo você tenha medo, é normal que nesse processo você tenha questionamento, e aí é o terceiro passo, que a gente pratica aqui na Casa Espírita, que é o atendimento fraterno, a conexão com pessoas. É fundamental que nesse processo haja troca entre pessoas. E aí, de novo, fazendo ponte com o Livro dos Espíritos, né? Uma das leis que a gente tem aqui são as leis das interações humanas. Né? Os homens precisam interagir. A interação social faz parte da nossa evolução. Então, aqui ele diz, você não consegue ser bem-sucedido nesse processo de conquista do perdão se você não tem a interação humana, a conexão com o ser humano. Só que essa conexão não pode ser, ele diz, né? Não pode ser nem nunca conectar
nem pode ser conexão demais. Não adianta você sair falando para todas as pessoas os seus problemas. Isso é tão ruim quanto. Ele traz dados estatísticos, mostrando que não adianta, as pessoas ficam falando os problemas dela, da vida para todo mundo, isso não resolve. Então, ele diz que tem que ser um grupo seleto, né, de pessoas, o texto é em inglês, não estou traduzindo aqui as expressões, tem que ser um grupo reduzido de pessoas em que você tenha uma relação de confiança e se porventura você não tiver esse grupo, que procure um terapeuta, procure um profissional, né? E aqui na Casa Espírita a gente tem um atendimento fraterno, né? São pessoas preparadas para isso, além de ter todo um amparo espiritual justamente para fazer esse atendimento. E a prática do perdão, você ter alguém que tenha, né, a doutrina como instrumental para poder ajudar nesse processo, é uma caridade que vocês fazem até se indicar para pessoas que vocês conheçam eventualmente, que ajuda, e segundo ele, né, que é um estudioso no assunto, é uma etapa necessária para a gente conquistar o perdão verdadeiro. Nem que seja um bate-papo com um amigo, um bate-papo com um parente próximo, em que você às vezes faz ali aquela catarse, né? Troca aquelas informações e aí sim você consegue chegar nessa última etapa do processo desse sofrimento, desse amadurecimento, que seria realmente o perdão verdadeiro, aquele perdão de coração. E aí eu encerro trazendo esse estudo dele. Tem uma passagem que eu achei muito interessante, e aí você vê que o sujeito ele realmente é muito prático, né? Não é de ficar contando história, olha, as coisas que ser muito maravilhoso na teoria e na prática. Ele conta que no grupo dele, nesse workshop que ele fazia na Universidade de Stanford, chegou uma determinada senhora e ela se dirige a ele e fala: Dr. Fred, eu preciso perdoar uma pessoa. Bom, seja muito bem-vindo, você está no lugar certo, estamos todos aqui aprendendo como fazer isso. Cada um com as suas dificuldades, mas o que aconteceu? Então a pessoa que eu preciso perdoar, ela matou meu filho. Aí ele já ficou ele narra isso no texto, né? Fiquei sem reação porque, primeiro, nunca tive ninguém no workshop com um caso como esse. Então, assim, já é um precedente e ele não tem manual de instrução. O que ele faz nesse grupo de estudo, colocar em prática aquilo que ele pega na teoria e ele depois escreve sobre isso. Aí ele ficou um pouco sem reação e aí perguntou, quando foi que isso aconteceu, que você perdeu o seu filho? Ela, há um mês. Aí ele para, pensa e responde, vai para casa. Você precisa passar por um processo que aqui não tem nada que eu vou falar para você que você vai conseguir superar isso sem você. O que ela estava querendo fazer? Ela estava querendo virar a página. Ela estava achando que ia encontrar uma fórmula mágica para que ninguém perde um filho e passe ileso por isso. Você precisa, né? A experiência não tem, imagina eu dou maior do que isso, vai ter que passar pelo processo e acho até, assim, nem sei se é viável, não consigo nem conceber, por isso que eu estou falando, é muito difícil. Será possível atingir aquele perdão verdadeiro, porque é uma das experiências, imagino, seja a mais difícil, né, de se passar aqui na Terra. Então, por isso que eu achei esse texto dele, esse trabalho, embora não tenha uma pegada espírita, tem uma pegada mais científica, é uma pegada pé no chão, né? Porque a gente lê muito na doutrina o perdão, a gente parece que é algo simples, que a gente vai chegar, não, peraí, vamos botar o perdão em prática aqui. Não é algo absolutamente complexo. Como eu falei aqui, eu me surpreendi com isso, tem vários estudos especificamente sobre o perdão, estudos práticos. Tem outro estudo que foi feito por um grupo das Nações Unidas, perdão em relação, aí fazem estudos de grupo, né? 11 de setembro. É só pessoas que perderam parentes no 11 de setembro. Guerra Civil da Ruanda. Eles vão fazer isso no mundo inteiro e vão estudando as reações das pessoas, os processos, né? Então, assim, é algo super interessante, um tema muito rico, sai um pouco da teoria, né? Perdoar, não perdoar como assim? O que é perdoar primeiro, né? Antes de mais nada. Como é que é isso? É esquecer, deixei de lado, perdoei, não penso nisso, perdoei, só porque eu não estou sofrendo, que não está no meu dia a dia, eu perdoei, né? Perdoar é algo muito mais profundo, muito mais denso do que isso. Não é um mero esquecimento. Para encerrar, eu acho que é um tema, uma referência rápida que eu vou fazer, porque eu acho que não dá para terminar, não dá para falar de perdão sem falar do auto-perdão, né? Tudo isso que a gente falou aqui
se aplica também para o auto-perdão. E o auto-perdão, ele é muito difícil. Porque o auto-perdão, a gente tem todos os nossos mecanismos funcionando dentro de nós, os mecanismos possíveis de autossabotagem. A gente maquia tudo que não podia maquiar, então a gente acaba não conseguindo identificar o dano que a gente próprio causou. Às vezes a gente joga no outro para a gente não ter que passar por esse processo de amadurecimento. Entender, às vezes, que eu estou passando por uma dor, um sofrimento que eu mesmo causei, não foi o meu vizinho. E aí, por essa falta de prática, né, do autoconhecimento, a gente acaba não conseguindo nem identificar a dor e não consegue nem identificar de onde ela veio e por que a gente está passando por aquilo, né? E aquilo vai agravando e pode gerar todo tipo de doença, não só física, né, que a gente já viu, toda essa desorganização orgânica que isso gera, como também desorganizações mentais, né? Doenças mentais seríssimas. Então, o auto-perdão, né, a gente baixar um pouquinho a bola, botar a sandalinha da humildade, reconhecer que a gente erra muito e que nesses erros a gente não só causa dano, prejuízos a terceiros, mas como também a nós próprios, é fundamental. A gente não pode deixar a gente de lado nesse processo. A gente tem que olhar para o outro e olhar para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não pode esquecer do processo evolutivo da gente. A gente erra muito, e nesses erros a gente machuca os outros e se machuca também. Então, para encerrar, duas passagens. Uma do Evangelho. Não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão. Então, mais uma vez, separando caridade, esquecimento de perdão. São coisas diferentes. Nem com o coração tomado de ódio. Então, a importância do perdão para a gente ter realmente uma vida mais leve. E eu fecho com uma frase do Mahatma Gandhi. Não vou obrigar vocês a me ouvirem falar aqui em inglês. Vou falar a tradução. Em resumo, a frase dele os fracos nunca podem perdoar, porque o perdão é um atributo dos fortes. Então, Gandhi, acho que a gente deixa essa mensagem para reflexão. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que tenha servido para alguma coisa. E assim, Senhor, nós mais uma vez buscamos encontrar no teu aconchego, na tua ajuda, as condições necessárias para que possamos perdoar. E nesse instante em que nós estamos nos preparando para os passos, possa a tua misericórdia descer sobre todos os espíritos que aqui estarão, trazendo benefícios fluídicos para cada um de nós, para que possamos ir começando a pensar muito na nossa vida, no nosso comportamento, naquilo que nos atinge e naquilo que nós atingimos o próximo, para que possamos, Senhor, nos perdoar e começar a perdoar aquele que está conosco na caminhada. E nesse instante em que nós estamos partindo para os passos, possa a tua misericórdia envolver-nos em paz e em tranquilidade e trazer fluidos muito, muito especiais que possam nos ajudar nesse processo tão difícil, que é justamente aprender a perdoar. Que a paz esteja com todos nós e que possamos tirar o melhor proveito deste momento dos pais. Graças a Deus.